E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para te mostrar que dá para você estudar em menos tempo, de uma forma muito melhor do que ficar 10 horas, por exemplo, no dia estudando. E eu acho que com essas dicas, com esse passo a passo completo, vai ser muito mais útil, muito mais estratégico dessa parte, a maneira mesmo de enxergar os estudos. Mas antes de começar o vídeo, e antes de eu te passar essas dicas, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E está saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilhe o vídeo. Let's bora! Bom galera, então vamos lá. Tem como estudar menos e ter um melhor desempenho, um melhor rendimento do que uma pessoa que ficou 10 horas por dia? Olha, eu acredito que dá, porque é muito relativo também. Às vezes você fica 10 horas por dia, e não sei quem já tentou, quem já testou isso, mas às vezes a gente fica sem muita energia e não consegue absorver quase nada do assunto, porque a gente está cansado, a gente não é robô, né? Somos seres humanos. Então é muito difícil mesmo você ficar 10 horas por dia. Eu acho que isso também não é tão saudável, né? Então o ideal é que você estude menos, talvez estude um pouco mais, né? Mas não tanto de forma exagerada, com 10 horas por dia, por exemplo, ou até que seja 10 horas por dia, mas que também não sejam seguidas, né? Porque isso é um desgaste mental absurdo, não precisa disso. E é muito melhor você ser muito mais estratégico. Então, por exemplo, aplicando dicas, né, no caso. E é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque eu tinha muito essa mentalidade no tempo de escola, e agora na faculdade eu vejo que às vezes eu até consigo bater 10 horas por dia estudando, mas com pausas, com intervalos. Então acaba não sendo 10 horas, né? Acho que deu para vocês entenderem. Porque é muito mais saudável, ao invés de estar ali 10 horas seguidas estudando. Então assim, quais são essas dicas? Primeiro, eu acho que antes de mais nada, é você fazer pausas no dia. Então, por exemplo, fazer intervalos de descanso. Então, você estudar com esses espaçamentos. Então, por exemplo, estudo 1 hora. Tem até uma técnica, né, que é a técnica Pomodoro, por exemplo, que tem isso. Mas assim, você, por exemplo, estuda 1 hora um assunto tal, depois descansa 30 minutos, depois estuda mais 1 hora, descansa 20 minutos, vai diminuindo o tempo de intervalo de descanso, né, por exemplo. É uma maneira de você estudar de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila mesmo, mais estratégica, porque você não está sofrendo tanto. Você tem, né, você está fazendo pausas durante o seu estudo. Então, por exemplo, você levanta para beber uma água, para comer alguma coisa, para conversar com alguém, né, com alguém da sua família, sei lá, ou então trocar ideia, sei lá, enfim. Mas você sair daquele seu ambiente de estudo para poder relaxar. Você tem que ter seu momento também de descanso. Você tem que fazer pausas durante seus estudos, porque se você não faz, é muito difícil, gente. Às vezes a gente está com energia ali para estar estudando, com disposição, e do nada a gente fica cansado, né? Fica estressado porque está ali estudando. Então você tem que relaxar. Eu mesmo percebo hoje, eu acho que no início o ideal é você fazer essas metas. Então, por exemplo, 1 hora estudando, 10 minutos descansando, 20 minutos descansando. Porque no início você não tem muito esse hábito. Mas com o tempo você vai se acostumando. E é o que eu faço hoje em dia. Quando eu estou estudando, eu não fico mais preso no tempo, né, em si. Eu não fico muito limitado a isso. Eu acho que no início é muito bom para quem não tem muito esse hábito e que está começando. Mas eu que já fiz muito isso, hoje eu estudo, e aí quando eu sinto que eu não estou mais rendendo ali nos estudos, quando eu já estou me estressando, já estou agoniado, estou querendo sair dali, eu saio para relaxar mesmo, porque eu sei que ali eu não estou conseguindo mais render. Então eu descanso, vou fazer outra coisa, vou comer, vou assistir uma série, por exemplo, fico 10 minutos aqui fingindo que eu não tenho nada para fazer, só 10 minutos, porque aí eu consigo ficar mais tranquilo e aí eu volto para os estudos muito mais focado, muito mais ativo. Isso é estudar de maneira mais estratégica, porque ao invés de você estar ali forçando para você entender, para tentar absorver o assunto, para fixar melhor o assunto, você está dando pausas, você está se respeitando, você sabe quais são seus limites. Então respeite seus limites. Se você sabe que você não está conseguindo mais render nada no estudo ali naquele momento, saia, vá fazer outra coisa. Depois você volta relaxado, descansado, para estudar de uma maneira muito melhor. Mas claro, para você sair e descansar, eu acho que com hábitos, digamos assim, mais saudáveis, né? Então, por exemplo, toma um banho gelado que relaxa, vai comer alguma coisa, como eu estava falando, mas também não fica, por exemplo, muito preso em redes sociais, por exemplo, que é dopamina pura, né? De você estar ali só consumindo, e aí quando você volta você está muito mais cansado, não vai estar tanto com essa energia, com essa disposição para estar estudando. Outra coisa também que te ajuda muito a você estudar menos, né, e ter um melhor desempenho é você ter um planejamento diário, um cronograma de estudo para te guiar durante o seu processo de estudo, independente do que você esteja fazendo. Eu acho que é muito bom quando você tem essa noção e sabe mesmo o que tem que ser feito, você cumpre suas tarefas. Então isso é muito bom porque isso te dá um sentimento de responsabilidade, você sabe que você está conseguindo fazer o que tem que ser feito, né? Você tem noção das suas tarefas, das obrigações mesmo. Então isso é muito legal quando você tem um planejamento diário para te guiar, te auxiliar, e um cronograma de estudo com aqueles assuntos, com aquilo que é mais urgente, né, para você fazer durante o seu dia, durante o mês e por aí vai. Outra coisa também que te ajuda muito é você se dar recompensas. Então, por exemplo,
bom, eu tracei uma meta de fazer isso aqui no dia. Então, se eu cumprir tudo isso, no final do dia, eu posso, por exemplo, assistir 3 episódios de tal série. Enfim, dei um exemplo aqui, né, para vocês entenderem um pouco como é que é isso. Então, é basicamente isso, você se dá recompensas. Então, por exemplo, se eu fizer isso durante o dia, no final do dia, eu posso fazer algo que eu goste. Né? É nesse sentido, porque isso te dá uma vontade de não parar no meio do caminho, de você cumprir mesmo o que tem que ser feito, de não procrastinar, né? E no final do dia você vai ter aquela recompensa, aquilo que você estipulou, né? Que você deixou claro, se você cumprisse com o que tem que ser feito, né? Digamos assim. Então é uma ótima forma também de você estudar melhor em menos tempo, porque você vai estar muito mais eficiente, você vai estar estudando, você vai estar muito mais atento, focado, sem muita distração. E a última dica, por sinal, isso de distração já se relaciona com a próxima dica que eu quero falar aqui com vocês, que é em relação às redes sociais, né, aos estudos. Como você pode conciliar, porque às vezes você pode estudar muito melhor em menos tempo se você larga o celular, se deixa o celular de lado. Eu sei que tem gente que estuda pelo celular, por exemplo, já estudei muito, eu ainda estudo, né, na faculdade pelo celular às vezes, mas tem 2 pontos importantes. Primeiro, se você estuda com o celular e se não tem como você deixar de lado, né, então veja o celular como uma ferramenta de estudo, não é para você ver como um aparelho, né, uma ferramenta só para diversão, para entretenimento, não. Então assim, tire as notificações, deixe os aplicativos de distração escondidos para você não ver e ser muito mais fácil de você clicar nele e começar a procrastinar. Então são pequenas dicas para você usar no seu dia a dia se você estuda pelo celular. Mas se você não estuda pelo celular, o ideal é que você tire de lado o celular, você esconda ele, deixe em algum canto, que você não veja, porque eu acho que às vezes quando você está estudando e deixa o celular aqui de lado, você já está pensando nas notificações, nas mensagens, né, em querer ver as redes sociais, ver tal coisa, ver ali. Então assim, deixa o celular de lado, esconde, porque só assim você consegue estudar melhor, muito mais focado, ativo, centrado naquilo que você está fazendo, com mais energia, com mais disposição e sem tanta distração, sem coisas que podem te atrapalhar durante o seu estudo. Então é uma ótima dica também. Uma outra dica, né, pra gente finalizar aqui o vídeo, também para não ficar tão longo, para também não ficar tão longo, né, tão grande, tão extenso, eu acho que é muito bom também quando você se explica, quando você explica a si mesmo aquele assunto, porque isso fixa melhor o assunto e você consegue aprender com ele. Então às vezes você só está lendo aquele assunto e você só está absorvendo, né? É sempre aquele estudo passivo. Então estimule isso, tire de dentro, estimule isso, né? De dentro para fora. Tenta tirar aquelas informações de dentro, explica para você mesmo aquele assunto que você estudou, para fixar melhor o assunto, para fixar melhor, porque é uma ótima dica. Então, por exemplo, grave áudio, né, simule uma apresentação, porque quando você explica a você mesmo, ou até mesmo a algum amigo, quando você tem grupos de estudo, é uma ótima forma de você estudar melhor em menos tempo, porque você já entende logo o assunto, você está fazendo revisões muito mais práticas, muito mais estratégicas, com base, né, tendo como fundamento o estudativo, que é o que eu sempre digo. Então, resolução de questões, né, flashcards, mapa mental, são ótimas formas de você estudar em menos tempo, né, tendo melhor rendimento e estando muito mais tranquilo, né, sem precisar ficar 10 horas seguidas estudando. Então, eu acredito que, no geral, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né, que tem como você estudar de uma maneira muito melhor, muito mais fácil, muito mais tranquila mesmo, sem tanto sofrimento. Espero que com essas dicas você consiga aplicar na prática e que vocês consigam ter um bom desempenho, um bom rendimento. Mas no mais é isso, galera. Em caso de dúvidas, é só falar aqui comigo nos comentários. E quem cair de paraquedas aqui no canal, não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar o vídeo, como eu falei, que eu estou postando um vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.